Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Sim, todos os profetas, ainda que tenham dito apenas 7 palavras, são grandes. Hoje vamos falar do profeta que não é conhecido por profeta, ele é conhecido como evangelista, mas ele é profeta porque ele fez profecia. A única qualificação para um profeta é fazer profecia. Então, João Evangelista, discípulo de Jesus, é profeta porque ele fez profecia. Jesus, o servo, é profeta porque fez profecia. Daniel, Noé e outros. Muito bem. Hoje é aquele dia que eu vou ter que pedir um favor para vocês. Tirem os meninos da sala, porque agora o papo aqui vai ser reto. Agora o papo vai ser firme. Até agora a gente falou de amenidades. A partir de agora nós vamos falar comida sólida. Chega de papinha. Até ontem foi papinha. Então, para marcar esse momento, eu quero dizer para você aqui, o sinete anuncia a volta do trem. Assim como a trombeta anuncia a volta de Jesus, o sino da estação anuncia a volta do trem, ou a chegada do trem. Para marcar essa partida da primeira fase para a segunda fase, eu quero agradecer a todos que estiveram até aqui e garantir a você que, se você me acompanhou desde o episódio 1 até o episódio 50, você já é apto a ser condecorado, vamos dizer assim. Se você já viu as outras séries, eu fiz aqui Jó como você nunca viu, Daniel como você nunca viu, Apocalipse como você nunca viu, já fiz as Crônicas de Israel, fiz alguma coisa de Salmo, alguma coisa de Provérbios, já fiz Ruth, já fiz Esther, já fiz a grande série que eu chamei de As Crônicas de Israel. Agora estou fazendo os grandes profetas. Se você assistiu pelo menos a metade de tudo isso que foi produzido, você é um herói. Se você assistiu pelo menos a metade dessa última série agora, As Crônicas de Israel, ou a metade dessa série agora, nós já estamos no capítulo 19 ou 20. Então você já é digno de ser condecorado. Então, todos aqueles que se interessarem, é só se manifestar aí, que eu vou dizer como que você faz para receber o certificado, tá bom? Ou você pode comentar aí no vídeo, ou você pode mandar um e-mail. Vigia das pessoas deu branco. Vigia das pessoas @gmail.com. Vigia das pessoas @gmail.com. E aí eu vou dizer para você como que você vai
ser graduado com a titulação básica. Agora que os meninos já saíram da sala, vamos partir para o sólido. Só que o sólido, ele não é para todos. O sólido da palavra de Deus é só para os convertidos. Porque a palavra de Deus, ela está codificada somente no coração. Somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro Messias, somente esse está apto para prosseguir agora. Não é por maldade, é porque a partir do capítulo 4 de João, e eu já comentei até o 3, vou comentar o 4 hoje. A partir daí, para entender, você vai entender, tem umas chaves aqui que você vai receber, e essas chaves a gente só dá para pessoas que já passaram pela cruz, não que foram crucificados, mas que aceitaram a crucificação de Jesus, tá bom? Que aceitaram Cristo como Messias, ok? Dito isso, vamos seguindo e dizendo que o capítulo 4 de João Batista, João Evangelista, ele pode ser feito aí um paralelo com o capítulo 4 de Daniel. Como? Lembra que o capítulo 4 de Daniel mostrou Daniel sendo o evangelista do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor escreve o capítulo 4 de Daniel explicando, bom dia cavaleiro, explicando como que ele, aquele homem duro, severo, vingativo, como que ele chegou ao conhecimento da verdade do Deus Criador. Então, se você ainda não passou para a fase 2, se você ainda está como Nabucodonosor na fase 1, o Nabucodonosor da estátua de ouro, então você precisa retomar os capítulos 4 de Daniel, o capítulo 14 de Apocalipse, de João, e você precisa revisitar os profetas, Jonas, Amós, todos esses que eu já falei aí, tá bom? Abacuque, especialmente Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. Muito bem, sem muitas delongas e já depois de tantas delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para todos, mas ele se revela aos simples de coração. Ele se revela aos que têm coração de menino, aos homens puros. O evangelista João, ele escreveu, além do próprio evangelho que leva seu nome, escreveu 3 cartas que levam o nome, de João. 1 João, 2 João, 3 João. E ele nos brindou com a melhor das cartas, o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então isso foi uma revelação que Deus entregou a Jesus, que Jesus entregou
ao seu anjo, que seu anjo entregou a João, que João entregou às 7 igrejas da Ásia e que acabou chegando até nós, porque foi compilado nesse compêndio chamado Bíblia, e graças ao Deus do céu, o vigia das pessoas, chegou até nós. Desculpa, eu tô meio sonado, essa noite foi meio turbulenta. Eu até pensei em começar esse vídeo fazendo uma comparação, uma analogia com a aviação. Não que eu conheça de aviação, mas eu assisto aquele canal Aviões e Músicas. Na verdade, eu nunca embarquei num avião, nem parado. E ele fala bastante, não é? Então ele diz que existem os níveis de aviação. Tem os níveis básicos e tem os níveis de cruzeiro, que é quando o avião está a 30 mil pés. Então agora nós vamos embarcar num cruzeiro. A gente não vai pegar aqui São Paulo e ir para o Rio. A gente vai pegar São Paulo e vamos para Paris. Uma noite inteira viajando, se não cair no mar. Mas a vantagem é que aqui, se você cair no mar, você ainda pode se debater e voltar nos textos antigos e ainda se recuperar e depois ir para o nível de cruzeiro. Permita-me ler a você a 3ª carta de João. É pequenininha, apenas um capítulozinho. E João era tão amável, apesar de ser o filho do trovão, depois ele se converteu e se tornou João, o amado Gaio. E ele escreve ao amado Gaio. Não sei quem é esse Gaio aqui, mas não é Gaio de árvore, não. Gaio é auxiliar, ajudante, mancebo, jovem, sabe? A quem eu amo de verdade. Ele diz que ama Gaio, que era o seu ajudante, o seu... Fugiu a palavra que eu queria usar aqui, mas tudo bem. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A tua vida espiritual está bem, ótimo. Eu desejo também que você tenha saúde. Eu estou aqui com a dor nas costas, acho que é falta de atividade física. Apesar de eu andar muito, é a única atividade que eu faço. Eu ando em média 10 mil passos por dia. Eu tenho contato. Saudações, meu amigo. É um prazer vê-lo de novo. Nós estamos começando agora. Estamos falando de João. Então, se eu quiser acompanhar, ó, meu amigo aqui, ó. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Estamos falando dos grandes profetas maiores. E entre os grandes profetas, João. E ele faz uma carta a Gaio. Sim. Gaio era um amigo dele, um ajudante, sabe? Então, ele começa assim, ó. Ao amado, o presbítero que era ele, ao amado Gaio. A quem de verdade eu amo. Aí ele começa: amado, desejo que vá bem todas as coisas na sua vida. Que você tenha saúde, prosperidade, assim como a sua alma está bem. Amém. Sua alma está bem com Deus, é o que ele fala. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram até aqui, deve ser na igreja dele, né? E falaram que... E testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que gostoso. É gostoso, sabe, Danilo?
vou lá. Não, tá cedo, espera, tá acabando. Você vai trabalhar? Vou trabalhar. Achei que você tá indo pra casa descansar. Não. Eu vou trabalhar também, mas calma, homem. Não, ó, vai. ó, é só um. Ó, quantos versinhos? Tá. 5 versinhos. Relaxa, homem. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos também. Olha, você me tratou bem, eu era estranho. Era. Obrigado. Também, mano. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Quer dizer, ele está elogiando o Gaio aqui porque ele trabalhava direito na igreja. O senhor é da igreja? Sou. O senhor é diácono? Não, ainda não. Eu sou diácono. O diácono é aquele que vai servindo a comunidade. E ele está falando aqui, ó, você está indo muito bem no seu serviço. O senhor se batizou há pouco tempo? Não, eu sou batizado já. Ah, bem, então. Que em presença da igreja, eu já falei isso aqui, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, essa Bíblia aqui ela tem uma linguagem mais antiga. Às vezes eu leio e não entendo o que eu estou falando. Mas eu tenho em casa uma linguagem de hoje que eu leio também. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tá acabando, tá? Sim, sim. O senhor entra que hora? 7 horas. Eu também entro às 7. Tem que passar aqui tudinho, andar. Eu vou. Eu tenho que andar tudo se passar. Então o senhor promete ler em casa? Promete, pode marcar. 3ª João, tá bom? Tá bom, tá bom. Só falta a metade, eu já li a metade. Tá bom, tá bom. Vai com Deus. E você também se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha, porque essas verdades precisam chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Porque esse é a alegria do nosso trabalho, saber que há ressonância, saber que estamos sendo ouvidos. E aqui ele vai fazer uma queixa, ainda bem que o meu amigo saiu, porque agora ele já vai começar a reclamar. Queixa contra Diótrefes. Ah tá, ele queixa contra Diótrefes, mas ele elogia Demétrio e diz: saudações, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Esse Diótrefes aqui, ele era um líder da igreja, mas não gostava muito de João. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez. Eu sei que as obras dele são más. Proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos são testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Eu quero falar pessoalmente. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos tu saúda os amigos pelo teu nome. Amém. Esse é o João que nós vamos começar falando hoje. João era conhecido como filho do trovão, mas depois que ele conheceu Jesus, ele se converteu sobremaneira e ele adorava ficar reclinado no colo de Jesus. E me distraí com o bicicleteiro que passou. Ele gostava de ficar reclinado no colo de Jesus. Ele queria estar sempre perto de Jesus. E isso o transformou em um discípulo amado. E ele fala: aquele que Jesus amava.
Ele falava que ele era aquele que Jesus amava. Ele não falava, eu sou o João, o mais amado por Jesus. Mas ele se sentia assim, e ele era humilde, não queria falar, mas ele se sentia o tal. É assim que nós devemos nos sentir também, amados por Jesus. Se você está sentindo alguma dificuldade, se você sente que ninguém te gosta, para com isso, menino. Volte seu olhar para o céu, contemple as belezas, as estrelas, as criaturas de Deus. Ora, Deus fez maravilhas e Ele está pronto para salvá-lo também. Faça isso. Tire de lado essa depressão terrível. Eu tô falando assim, mas tô falando comigo, não é com você. Porque a depressão é triste. A depressão ela nos deprime e ela nos tira a vontade de fazer as coisas. A vida não foi muito justa comigo esses últimos dias. Mas voltemos ao assunto. Então, recapitulando, João recebe a mensagem e ele passa essa mensagem para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. É até bom a gente saber lembrar as igrejas. Não sei se eu vou lembrar todas, mas ó, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então eram 7 igrejas que representavam a comunidade cristã da época e hoje representam a comunidade cristã do mundo. Os historiadores colocam cada igreja em um tempo da caminhada da igreja de Deus. Eu acho interessante isso. Então nós estamos vivendo no tempo da última igreja, Laodiceia. E ele fala que essa igreja ela é morna. Ela não é nem fria nem quente, é morna. E a mornidão, ela dá ânsia de vômito. E Deus fala assim, eu já estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu queria que você fosse frio de uma vez, ou quente de uma vez. Agora, meio termo, ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta de picolé de chuchu. Você não pode ficar no meio. Você tem que decidir ou uma coisa ou outra. Não seja um homem sem graça, sem gosto. É isso que está falando aqui para a mensagem de Laodiceia. Então ele fala, bem-aventurados são aqueles que leem a palavra dessa profecia. E aí ele faz a carta às 7 igrejas. E agora ele chega no capítulo 4. Capítulo 4, por isso que eu pedi para os meninos sair da sala, que o capítulo 4 é para quem já avançou para a segunda fase, entendeu? João estava aqui preso, pregando, foi tudo bem, converteu muita gente, graças a Deus, e aí o Império Romano grudou ele assim, prendeu, para de falar de Jesus. E ele já era um tiozinho, devia ter pelo menos 100 anos. Então colocaram ele lá na ilha de Pátimos. E ele estava feliz com a sua obra, mas estava triste porque ele falou, Senhor, eu vou morrer sem te ver. Eu vou morrer sem ver a sua volta, Jesus.
Aí Jesus aparece para ele, ou manda um anjo falar com ele. O anjo fala assim: eu vou te falar algumas coisas e você diga às igrejas da Ásia. Diga também às igrejas de Laodiceia. São as igrejas que vivem no último tempo. São as igrejas que vivem em 2024. Então, depois desse cantato, então, depois dessas coisas, de tudo que foi falado para ele, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É verdade, o céu tem porta, não sei como é, só sei que é assim. E ele ouviu uma voz dizendo: suba até aqui. E ele subiu. E eu vou te mostrar as coisas depois destas. As coisas que depois dessas coisas vão acontecer. Então agora ele está bem na vida. E ele sobe e vai ter uma revelação. Deus vai contar para ele como que vai ser. João estava preocupado se ele ia para o céu ou não. E aí o anjo diga para ele assim: homem, para de bobeira, você já está no céu. E ele subiu, a porta se abriu e João ficou estupefato. Essa é a mensagem principal de João, a visão de João, a visão do céu, a visão do trono de Deus e da majestade divina. Essa é a mensagem principal do Apocalipse. Tem gente que fala: eu não vou ler Apocalipse porque eu não quero ficar doido. É verdade. Se você ler, você vai ficar doido. Se você não compreender. Porque Apocalipse é para leitores fase 2. Aquele que já se curvou diante do Mestre Messias. Aquele que lavou a sua veste no sangue do Messias. E as suas vestes ficaram brancas. Brancas como a lã, brancas como a neve. Aí você pode subir aqui, como disse o ser. E olha o que ele viu. E logo fui arrebatado em espírito. Eis que eu vi um trono posto no céu. Um trono foi posto no céu. Um trono foi posto no céu. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. Era alguém que brilhava muito. E o arco celeste estava ao redor do trono. Tinha um arco do céu assim, não sei como. Parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de brancos, porque tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, e suas vestes estavam brancas como neve, brancas como lã. E eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e do trono saíam trovões, e do trono saíam vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo.
as quais são os 7 Espíritos de Deus. Lembra? No começo viu-se 7 candelabros, 7 anjos, 7 igrejas. Agora ele está vendo um candelabro de ouro. E esse candelabro tem 7 lâmpadas de fogo. E essas 7 lâmpadas simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Ora, então Deus tem 7 Espíritos? Não, homem! Deus tem um Espírito Santo. Aqui, o castiçal, o candelabro, ele simboliza com as 7 lâmpadas 7 características especiais de Deus. Lembre-se, Apocalipse é um livro simbólico. Lembre-se, você está na fase 2. Se você não entender isso, eu vou colocar você da fase 1 de novo, tá bom? Imagina essa cena estonteante, porque eram relâmpagos, vozes, trovões, aquele arco azul. João ficou abobado. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Imagina que cena! 4 seres cheios de olhos. Imagina! É uma visão estupenda. E esses seres, eles protegiam aquele que estava no trono, porque eles tinham olhos de todos os lados, estavam vendo para frente e para de trás. E o primeiro era semelhante a leão, o outro semelhante a bezerro, e o terceiro rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinha mais um animal passando aqui. E os 4 animais, perdão, senhor. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Eu gosto de ouvir na linguagem de hoje, na narração do Cid Moreira, porque nesse ponto aqui, eles começam a cantar. Então fica muito bonito. Ouça também. Não te custa nada, homem. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, então os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas de diante dele e diziam: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade todas as coisas foram criadas. E esse trono e esse adorado é o próprio Cristo, o Messias, porque ele foi entronizado por Deus. Então essas criaturas aladas, que parecem animais, são adoradores de Deus, e eles dizem:
ele é digno de receber glória, honra e louvor. Então, ele é digno de ser adorado. Então, João olhou para aquele ser que estava sentado no trono e ele viu, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro na destra, à mão direita, e tinha um livro que era escrito por dentro e por fora. E o livro estava selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: ó Senhor do céu, quem é digno de abrir o livro e desatar esses selos? E João olhou, o céu ficou em silêncio total. Não havia ninguém no céu, nem na terra, que fosse digno de abrir o livro com os selos, 7 selos, e não podiam nem olhar para ele. O livro do testamento que está na mão de Deus não pode ser aberto por ninguém, porque João olhou no céu, não viu ninguém. Aqueles anciãos aí sentados, bonitinhos, não, ninguém. Olhou na terra, viu os seus mártires, ninguém. Ninguém era digno de abrir o selo selado com 7 selos. Aí, o que você faria? O que João fez? João chorou. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Ninguém era digno nem de olhar para ele. E disse-me um dos 24 anciãos: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, quem é? João, enxugando as lágrimas, olhou, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Ora, o ancião disse que era um leão, só que quando eu olho é um cordeiro. Como havendo sido morto, um cordeiro morto, ele viu um sacrifício. Quem que ele viu? Ele viu Jesus na cruz. E ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então, esse cordeiro
Tido tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cada um estava com uma bandeja cheia de incenso. Esse incenso eram as orações dos santos. E cantavam um canto novo, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, homens de toda a língua, homens de todo o povo, homens de toda a nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre sobre a terra. Esses reinos e sacerdotes são o novo Israel. És tu, sou eu. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, de receber a riqueza, de receber sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Aquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus, seja dada toda glória, honra, poder para todos sempre. Amém? Amém. Então os quatro animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quem é que vive para todo sempre? Jesus, o vigia das pessoas, encarnado homem. Ele foi digno de abrir o livro com 7 selos. E a partir de amanhã nós vamos dizer o segredo que estava por baixo de cada selo. Que o vigia das pessoas te abençoa, te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.